ao 33. Graça e paz a todos. Nós louvamos a Deus pela sua santa e bendita palavra. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 10. Estaremos meditando nos versículos 23 a 33 do livro de Atos. Atos 10, 23 ao 33. Nós estamos num capítulo muito especial no que diz respeito ao desenvolvimento, à expansão da igreja. A igreja que iniciou ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, abraçando, né, e acolhendo os judeus que se converteram a Jesus Cristo, o Espírito Santo descendo sobre eles ali. Depois nós fomos levados em Atos 8 a ver a ação do Espírito Santo sobre os samaritanos. Os samaritanos, então, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, batizados no Espírito Santo, preenchidos, habitados pelo Espírito Santo, também foram inseridos, né, na igreja. Dela fazem parte todos os judeus, os samaritanos, que creram no nome do Senhor Jesus, que creram na obra do Senhor Jesus. E Atos 10, nós estamos chegando ao alcance dos gentios, né? E isso é extremamente relevante, irmãos, porque nós estamos vendo e lidando com o plano de Deus, ou parte do plano de Deus, no que diz respeito ali à promessa inicial, feita em Gênesis 12, capítulo 3, né? Talvez este versículo seja o versículo mais fundamental na edificação da igreja, né, que aparentemente não teria nada a ver com isso, né? Mas em Abraão nós sabemos que Deus prometeu, né, Gênesis 12, 3, prometeu a Abraão que nele, né, ou seja, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas, né? Gênesis 12, 3. Então, desde então, Deus vem trazendo o homem e passando ali pelo povo de Israel, que deveria ser o arauto de Deus, né? Deus buscava obter em Israel um reino de sacerdotes para anunciar a vontade de Deus, proclamar os conselhos de Deus, o testemunho de Deus. Mas o povo, nós sabemos, ah, se afastou desse propósito, assumiu uma posição exclusivista, e com isso, todos aqueles que não eram judeus passaram, então, a ser vistos de mau grado, com maus olhos, considerados até mesmo de uma maneira muito desprezível, né? E Deus, então, como diz a sua palavra, o mistério que outrora estava oculto, né, se referindo ao nosso Senhor e a sua obra para cumprir o seu plano de abençoar todas as famílias, né? Ele então envia o seu filho Jesus, que realiza a redenção, vai à cruz para pagar os pecados, para morrer pelos pecados da humanidade, permitindo que assim um caminho fosse aberto entre o homem pecador e Deus. Por isso que Jesus é o caminho. Ele não somente realizou na cruz a nossa redenção daqueles que viriam a crer no Senhor, mas se tornou o caminho que nos leva a Deus. E todo homem que nele crê, né, porque este é o único nome que foi dado aos homens pelo qual importa sermos salvos, né? É o que diz Atos 4:12. E em Cristo nós temos a salvação. Isso aconteceu ali em Pentecostes, os judeus que ouviram a pregação de Pedro e os 11 vieram a crer, e naquele momento surge a igreja, né? O Espírito Santo vem aos homens, ali cumprindo a profecia de Joel, e hoje nós
vendo o Espírito Santo, né? Joel diz que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E nós estamos vendo, então, o Espírito Santo alcançando os judeus que se convertem ao Senhor, aos samaritanos que se convertem ao Senhor, e em Atos 10 nós estamos vivendo, né? Estamos aí muito próximo de ver isso acontecendo, né? Aqui o texto de hoje, que nós vamos fazer a leitura, Pedro entra na casa de Cornélio, já começa a estabelecer o diálogo, mas a pregação efetiva, falando a respeito de Jesus e da sua obra, isso será visto na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Mas hoje nós vamos então ver este primeiro contato e todo o arranjo que Deus fez para que esses dois homens pudessem estar juntos, né? Os irmãos se recordam. Cornélio teve uma visão, Pedro experimentou um êxtase, né? Um estado de transe que também veio com a visão. Então, eles foram conduzidos pelo Senhor para Cornélio, né? O anjo aparece e manda ele chamar a Pedro. Para Pedro, ele diz: Olha, veja essa visão que eu lhe dou do lençol, com animais puros e impuros. Você agora, então, terá oportunidade de viver e estar com os homens que antigamente eram considerados impuros, mas eu não os considero impuros. Naquela visão do lençol, né? Nós estamos falando numa linguagem diferente, porque o Senhor falou para Pedro: mata e come. Mas nós vamos entendendo juntamente com Pedro o que isso significa, e hoje é um momento que nós vamos ter essa compreensão. Mas somente para nós lembrarmos, né, o irmão na semana passada falou de um encadeamento, ou seja, os atos feitos e realizados por Deus, eles estavam entrelaçados, eles estavam em elos, né, encadeados, para que isto pudesse acontecer, ou seja, a salvação chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Né? A palavra gentios vem de gentes, né, ah, as pessoas que não são judias de nascimento. Então, todos os povos, todas as gentes, menos os judeus, são chamados de gentios. Então, nós temos os judeus e todas as outras nações são chamadas de gentios pelos judeus. Esta é a maneira que a Bíblia nos apresenta. Então, os gentios são agentes. Né? E aqui nós vamos fazer a leitura, então, do versículo 23 até o 33, Atos 10. Começa assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A que se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamados, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro.
Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, irmãos, finalmente, nós temos esse momento em que Pedro, ele sai de Jope, né, a cidade litorânea onde ele estava, sendo, então, alcançado, né, ou localizado pelos homens enviados por Cornélio. E esses, então, quando encontram com Pedro, né, Pedro já havia sido informado pelo Espírito, olha, virão aqui os homens que eu os enviei, recebe-os e os acompanha. E o versículo 23 dá conta disso, dizendo que quando Pedro, foi localizado pelos dois mensageiros e pelo soldado piedoso que estava acompanhando esses dois mensageiros, estes homens, então, encontram Pedro em Jope. Pedro os recebe, né, e os hospeda, lembrando que Pedro era hóspede, mas estava hospedando aqueles que viam ou vieram da parte de Cornélio. E aí eles saem, como diz aqui o versículo 23, no dia seguinte eles partem com alguns irmãos de Jope, que foram em sua companhia. Creio, irmãos, que é importante a gente começar a entender, né, que a igreja ela está expandindo. Se no livro de Atos nós temos uma expressão muito clara a respeito da visão de Estevão, quando estava sendo apedrejado, que ele disse que viu o céu aberto e viu Cristo, e viu nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ignorar que a visão de Pedro sobre o lençol, ou melhor, do lençol, aberto, desenrolado, de cima a baixo, segurado em quatro pontas, né, com os animais imundos, puros e imundos, né, essa visão nós não podemos ignorar, ou podemos ampliar o entendimento e ver que ela representa, simboliza a igreja. Porque é na igreja que Deus não faz essa distinção e acepção de pessoas de uma maneira tão evidente. Onde judeus e gentios são recebidos no seio da igreja, são recebidos por Cristo e se tornam membros do seu corpo, porque agora este que realizou a obra de redenção por todos os homens e obteve o perdão de pecados para todos os homens, esses homens que agora creem em Jesus, eles são aceitos e são colocados na igreja. Portanto, de uma maneira mais específica, nós devemos entender que o lençol que foi baixado, ele faz uma referência à igreja. Por isso que Estevão tem a visão dos céus abertos e ele vê Cristo, o cabeça. E Pedro tem uma visão do céu aberto e ele vê este lençol representando a igreja, onde então nós temos Cristo e a igreja, mostrando o propósito do que está sendo desenhado, do que está sendo apresentado para nós no livro de Atos. Nós devemos entender que o livro de Atos começa com Cristo enviando aos seus discípulos o Espírito Santo que os faria testemunhas e lhes daria poder para testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra abrangem e englobam especialmente os gentios. E aqui nós estamos lidando com este momento em que agora o termo irmãos vai se ampliando, e não somente a irmãos em Jerusalém, não somente a irmãos em Antioquia, não somente a irmãos em Samaria, mas o Senhor tem agora
de uma maneira muito clara, este alcance, esta expansão, gerando, inclusive, uma assembleia em Jope. É vendo aqui este versículo, né, que nos diz o seguinte: também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos, nesse momento, mais uma assembleia sendo gerada. Nós vamos vendo que a expansão do corpo de Cristo está sendo realizada. E com isso, nós podemos entender que o livro de Atos está alcançando o propósito iniciado lá em Atos 1:8, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Vou fazer esse destaque para os irmãos. Entender a obra que nós estamos inseridos hoje, porque a igreja que cresce, a igreja que se expande, a igreja que vai sendo edificada, ela está acontecendo, né? E nós estamos acompanhando esse desenvolvimento. E Pedro, quando vai realizar esta obra enviada pelo Senhor tão importante, ele está cercado de irmãos. Como isso é importante, irmãos? Como nós aprendemos aqui, e nós podemos olhar, irmãos, muito provavelmente, né, pelo tempo que nós estamos dentro da história, irmãos recém-convertidos, mas que são irmãos, têm agora o Espírito Santo, e acompanham este servo do Senhor, esse apóstolo, esse homem chamado pelo Senhor, e Pedro leva esses irmãos para que eles estejam envolvidos, e estejam cooperando, estejam participando, estejam vendo a obra do Senhor sendo realizada. Eu creio que nós podemos aqui ter uma primeira lição, um primeiro aprendizado: estarmos em companhia dos irmãos. Buscarmos o tempo todo estar em companhia dos irmãos. Como isso é saudável para nós, irmãos, como isso é protetor, como isso é a segurança, como isso é saúde para nós, quando nós estamos com os irmãos. Quando nós buscamos agir e realizar, né, seja o serviço do Senhor, de uma visita, de um estudo, seja para uma comunhão, seja para nós orarmos, seja para nós começarmos algo que Deus nos dá para realizar, né? Seja para nós nos alegrarmos, para nós chorarmos, nós precisamos estar cercados dos irmãos. Queria, então, fazer esse primeiro destaque, né? Como o texto é doce, também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Que nos lembra do que João nos diz lá no Apocalipse, né? Companheiro nosso, companheiro nas tribulações, no reino, na justiça. Nós precisamos de companheiros em nossa companhia. Louvado seja o Senhor. Versículo 24, eles entram em Cesareia e Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Acho que o Espírito Santo nos deu através da pena ali de Lucas, olharmos que Cornélio, ele também nos mostra que quando nós estamos diante das coisas de Deus, e Cornélio tinha uma certeza de que Deus estava operando e agindo e iria lhe abençoar, esse coração de ter a família próxima, os parentes, os amigos. Às vezes, irmãos, me parece que nós falhamos nessa questão de tentar reunir nossos parentes e nossos amigos com o propósito de trazer um ambiente da palavra de Deus, que é o que Cornélio está fazendo, né? Parece que em algum momento, e talvez por um ensino equivocado, uma interpretação equivocada, uma visão equivocada, né? Nós deixamos
este ambiente de família, este ambiente de amigos íntimos, né? E aqui cada um de nós deve discernir, porque o texto está nos apresentando o seguinte: Cornélio tinha o coração não somente ele de receber da parte de Deus, mas ele queria que aqueles que ele amava, aqueles que estavam próximos a ele, tivessem também essa oportunidade. O quanto nós podemos fazer convidando pessoas para estar e viverem uma ocasião como esta, como Cornélio está fazendo, né? Eu fico pensando se nós nos tivermos cada vez mais dedicados a isso, estarmos entendendo que é uma bênção em nossas vidas, o Evangelho é uma bênção, né? As famílias seriam benditas, seriam abençoadas pelo Evangelho, para que se cumprisse, né? O Espírito foi dado e derramado, e hoje nós podemos, então, irmãos, com tanta facilidade, reunir pessoas, levar o Evangelho na casa das pessoas, trazer as pessoas em casa. Se nós começarmos pouco a pouco, né, colocar no coração, Senhor, me dá um casal da minha família, de um amigo próximo, íntimo, para que eu, com regularidade, o convide para estar em casa, para que eu esteja na casa dele, com o propósito de levar o Evangelho. Creio que isso pode nos abençoar ricamente também, além de servir para a obra do Senhor, né? Mais um aspecto importante de nós entendermos por que o Espírito Santo nos coloca essa frase, tendo reunido seus parentes e amigos. Porque a manifestação do Espírito Santo aos gentios deveria ser algo público, algo com um maior número de testemunhas. Tanto é que esses irmãos que vêm com Pedro de Jope serão testemunhas e testemunharão futuramente quando eles voltarem e Pedro for dar o testemunho do que aconteceu aqui. E a ação do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, como foi público em Jerusalém, como foi público na Samaria, como foi público nesses dois lugares, deveria ser público também agora em Cesareia. E este grupo grande, né, porque parentes, amigos, né, amigos íntimos, né, nós não estamos falando aqui, talvez, de algo muito numeroso, mas nós não estamos falando de uma reunião de um casal e seus filhos, nós estamos falando de mais parentes, de mais amigos, fora os serviçais da casa de Cornélio, né? Então, o propósito também do Espírito Santo é que a ação dele fosse pública, a ação dele fosse visível, e houvesse um número cada vez maior de testemunhas do que Deus estaria fazendo, né? Versículo 25 e 26, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. A expectativa de Cornélio era tão grande, né? Ele tinha em seu coração que Deus estaria realizando algo através de Pedro de uma maneira tão miraculosa, sobrenatural, né? Deus havia interagido pessoalmente com Cornélio através do anjo, né? Vou refazer, não pessoalmente, né? Mas através do anjo. E ele sabia que algo da parte de Deus seria produzido através de Pedro. Quando ele vê Pedro, irmãos, ele se prostra, ele se lança, ele se ajoelha diante de Deus, diante de Pedro, ou se ajoelha, né, e vai estendendo, né, os braços a ponto de encostar a testa no chão, ou mesmo poderia ter se deitado inteiramente, né, talvez buscando beijar os pés de Pedro, alguma coisa nesse sentido. Então ele tem duas atitudes. Ele se prostra e adora. Muito provavelmente, irmãos, aqui não é um sentido de adoração de que ele estava adorando a Pedro como Deus. Porque Cornélio já nos foi dito anteriormente que ele era um homem temente a Deus.
E ele conhecia o Deus de Israel. E sabia que o Deus de Israel não poderia ser visto, né? Não tinha uma imagem, né? Jesus Cristo foi feito, né? Encarnado para ser essa imagem, né? Mas o Deus de Israel, o Altíssimo, não poderia ser visto por homem algum. Então ele é muito provável que ele não adorou Pedro como Deus, mas que ele deu uma excessiva reverência a Pedro, que trouxe a Pedro o entendimento de que ele estava excedendo. E aí Pedro tem essa atitude de dizer: levanta-te, porque eu sou homem. O que nós aprendemos aqui, irmãos, e nós, especialmente nós que temos um histórico como o qual nós temos, nós devemos aprender aqui, creio que os irmãos sabem do que nós estamos falando, de que nenhum homem deve ser, e eu vou reformular a frase, nenhum homem enviado por Deus ou da parte de Deus, ou como nós dizemos comumente, né, é um homem de Deus. E mesmo que nós, entendendo que este homem é um servo dedicado, um servo aprovado pelo Senhor, com uma vida crucificada, uma vida piedosa, ele é somente um servo. Ele é somente um filho de Deus como nós. E ele jamais deve receber reverência, honra de Deus. Todo servo de Deus, todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve ser tratado simplesmente como um irmão. E quando eu digo simplesmente, não é no sentido diminutivo, é no sentido de que nós estamos todos, como membros do corpo de Cristo, servindo uns aos outros e servindo ao Senhor. Esse versículo, ele confronta muito do que alguns homens, que talvez não tenham nem conversão, mas se aproveitam do povo de Deus, e outros convertidos que cederam ao glamour que existe por trás de uma exaltação humana, de um cargo, de uma posição, e se aproveitando mesmo até de dons que receberam de Deus, aceitam a exaltação humana e se colocam como um homem com uma posição especial. E aceitam todo tipo de elogio, todo tipo de honra, de glória, que excede a normalidade, a naturalidade que deve existir entre nós. Nós devemos nos honrar uns aos outros. Isso significa conferir peso e respeito ao que o irmão, ao que a irmã é em Cristo Jesus. Devemos nos considerar todos, né, inferiores aos irmãos, no sentido de que reconhecemos que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Aquele que quer ser maior, seja o discípulo. Então, Pedro, irmãos, aqui, ele está numa situação muito correta. Cornélio que está equivocado. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos? Salmo 95:6, se os irmãos quiserem anotar. Né? Salmo 95:6. Diante dessa atitude errada de Cornélio, porque Cornélio entendeu que alguém enviado por Deus, e pode ser não, e ele extrapolou na medida da recepção a Pedro, e Pedro percebeu isso, porque ele se prostrou, né? E essa palavra adorou que a gente está deduzindo aqui pelo histórico de Cornélio, que ele não viu Pedro como Deus, mas que ele excedeu na reverência a Pedro. E o Salmo 95:6 nos diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95:6. Nós somente devemos nos prostrar e adorar a Deus. Somente a Ele. Devemos tratar bem os irmãos, devemos tratar com honra, devemos tratar de modo amoroso, mas entendendo que todo irmão em Cristo Jesus
é um pecador que foi remido pelo sangue de Cristo, foi habitado pelo Espírito Santo, está no corpo de Cristo, é membro meu e eu sou membro dele, e somos membros uns dos outros e que só existe um cabeça. Não há lugar e espaço no corpo de Cristo para a bajulação, para adoração de homens, idolatria de homens, para declarar que um homem tem uma condição especial sobre o outro, que este homem tem uma posição especial na obra de Cristo, que ele é ungido no sentido exclusivo ou de uma unção diferente, porque todos nós que estamos no corpo de Cristo, segundo o que nós vemos de Salmo 133, que a unção que foi dada sobre o cabeça, na figura de Arão, escorreu pela barba de Arão, pelo seu manto, né? Desceu sobre o seu corpo. Então, todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso também é o que nos é dito também em Coríntios, né? Agora, o que a gente vê hoje em diversos meios cristãos, entre nossos irmãos, é que há uma classe, né, de clérigos, ou seja, dos homens que recebem algo especial de Deus e têm uma função especial de Deus e devem ser tratados de modo especial. Isso não é um ensino bíblico. Se alguém quer ser grande, seja o que sirva. E a adoração somente a Deus. Todos esses homens que foram inflamados, né, por esse orgulho, por essa soberba, experimentaram a queda, né? Experimentaram a vergonha, porque Deus abomina os soberbos. Deus se afasta dos soberbos. Aos humildes concede graça. E cabe àquele que recebe uma exaltação, a reverência inadequada, fazer a correção como Pedro fez. Fazer a correção como Pedro fez. Então, nós, se eventualmente formos assediados por uma questão dessa, com alguém olhando para nós de uma maneira diferente e entendendo que nós temos algo diferente acima dos demais, nós devemos corrigir essa pessoa. Com amor, com mansidão, né? Se possível, num momento mais ali privado, particular. Irmão, eu sou teu irmão, sou um pecador como você, tenho meus erros, minhas falhas, e você não deve me chamar assim, me tratar assim, porque nós somos membros uns dos outros, somos irmãos em Cristo, e somente Cristo é o cabeça. O Senhor mesmo, irmãos, dá uma advertência para nós muito forte a respeito disso. Mateus 4, 9, durante a tentação de Jesus pelo diabo no deserto, o diabo então leva e coloca o Senhor numa situação que ele vê todos os reinos. Eu vou ler para os irmãos, Mateus 4, 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E o que o Senhor respondeu, irmãos? Que somente Deus, eu cortei aqui, eu vou até ler para os irmãos. Os irmãos se recordam, eu vou ler Mateus 4:10, só para ser bem fiel à resposta do Senhor. Diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Esse princípio de ser adorado, esse desejo de ser adorado, reverenciado, exaltado, é o que estava no coração de Satanás. É o que faz com que Satanás se volte contra o homem que foi alçado a uma posição superior ao anjo caído, porque a nós foi dado o Espírito do Altíssimo. O Espírito Santo, irmãos, que em nós habita, ele produziu, ou ele foi desejado,
E por isso que Pedro fala que os profetas não entendiam, e os anjos perscrutavam, tentavam entender o que viria a ser, então, o cumprimento desse mistério que estiver oculto, quando os homens seriam alcançados pelo Espírito de Deus. Nunca, nenhuma criatura, nem o sinete da perfeição, um dia teve o Espírito prometido, o Espírito Santo. A ponto, depois do Espírito estar no homem, Pedro dizer que nós somos coparticipantes da natureza divina. É isso que está sendo colocado aqui. Então, quando um homem busca alcançar uma posição de destaque e ser adorado, idolatrado, reverenciado, há um princípio, uma essência do próprio Satanás, que pediu para Jesus se prostrar e adorá-lo. Irmãos, se alguém um dia se ajoelhar diante de você, salvo, né? Se tiver algum jovem nos ouvindo aqui, se for alguém para pedir você em casamento, é a única oportunidade dada, né? Em que ele ajoelhe, dá aliança, aí é permitido. Mas aqui o que nós estamos falando é se alguma pessoa se prostrar diante de nós e vier com palavras para enaltecer e destacar aquilo que nós recebemos gratuitamente, que são os dons e os ministérios, irmãos, nós devemos imediatamente tirar essa pessoa dessa posição, ou mesmo, né, às vezes a pessoa não precisa nem estar ajoelhada ou prostrada, mas somente o teor da conversa, você já percebe que ela passou do limite. João, lá em Apocalipse, né, os irmãos quiserem anotar, Apocalipse 22, 8 e 9, quando o anjo dá revelações para João, e João diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Vejam, irmãos, o próprio apóstolo João, já na sua maturidade espiritual, já na casa dos seus 90 anos, depois de ter vivido tudo, especialmente com o Senhor, ele mesmo, quando viu a grandeza das revelações, e ele viu o anjo, né? Ver um anjo, Cornélio ficou assustado, apavorado. João aqui, quando vê o anjo, ele também se lança ao chão e quer adorá-lo. E o anjo diz, versículo 9, então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu. Ou seja, o anjo diz, eu estou servindo a Deus como você serve a Deus. Eu sou o seu conservo. Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Olha o que o anjo diz para João. Adora a Deus. Jesus, então, diz, somente para adorar a Deus e somente a Ele nós damos culto. Nós só cultuamos a Deus, segundo a orientação de Jesus. Nós só servimos o sentido de reverência, de culto, de adoração a Deus. E nós não podemos, irmãos, e nós devemos denunciar sempre quando alguém extrapolar uma posição de uma cordialidade, de uma honra, quando você perceber que aquilo tem uma outra intenção, nós devemos corrigir quem age dessa maneira, né? Só ainda para a gente fechar esse assunto aqui, irmãos, nós recebemos gratuitamente os dons e ministérios. E quando alguém exerce esses dons e ministérios, nós devemos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor concedeu esse dom a essa irmã, a esse irmão. Se esse irmão não tivesse esse dom de socorro, se esse irmão não tivesse esse dom de assistência, se esse irmão não tivesse esse dom mesmo de exortação, de admoestação, nós devemos reconhecer que cada mulher recebe da parte de Deus dons e ele distribui a quem ele quer. Esse é o texto que de 1 Coríntios 12, de 4 a 11,
que diz rapidamente, vou ler para os irmãos. Ora, os dons são diversos, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade de ministérios ou serviços, com tradução, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas obras, nas realizações, mas o mesmo é Deus. É quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? A edificação da igreja. Aí ele vai descrever os dons, por causa do tempo nós não vamos ler. E aí ele vai para o versículo 11. Então, 1 Coríntios 12, eu li a partir do 4, vou finalizar no 11, os irmãos puderem ler depois. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, Pedro recebeu dons. E adorá-lo e se prostrar diante dele seria ignorar que os dons foram dados a ele, não são dele. Foram concedidos pelo Espírito Santo para um fim proveitoso. Irmãos, é muito sério alguém roubar a glória de Deus. Alguém não atribuir que aquilo que aconteceu é porque o dom que ele tem vem de Deus. E que o Espírito Santo permitiu que aquilo acontecesse. O cenário no nosso meio cristão nos permite ver algumas aberrações muito próximas a nós, muito próxima ao contexto que nós vivemos, em que se coloca um homem numa condição única, uma única liderança, como se fosse o único arauto, o único homem que recebe revelação, ignorando toda a plenitude do corpo de Cristo. E a plenitude está derramada no corpo de Cristo. E todos nós que estamos no corpo de Cristo recebemos dons e ministérios e servimos na edificação. Então, se alguém ensina, se alguém é mestre, se alguém é presbítero, se alguém é profeta, se alguém é evangelista, se alguém é apóstolo, se alguém tem palavra de sabedoria, de conhecimento, é fruto do dom que recebeu e do ministério desempenhado. Vamos seguir, irmãos? Versículo 27. Falando com ele, entrou Pedro, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Eu li, então, Atos 10, 27 e 28. Pedro, então, corrige essa situação com Cornélio, uma situação grave, corrigida pelo apóstolo Pedro. E agora ele entra efetivamente dentro da casa, ou do ambiente onde essas pessoas estavam. E Pedro diz, né, encontrando muitos ali reunidos. Novamente, a ação do Espírito Santo deveria ser pública, porque os da gentes estariam para receber o Espírito Santo. E Pedro começa a discursar para eles, dizendo, de uma maneira até que nós podemos olhar com uma certa rispidez. O que Pedro aqui está querendo dizer é o seguinte: olha, eu vou dizer logo de cara que eu só estou aqui porque Deus me mostrou algo. Porque se fosse pela minha tradição, por aquilo que eu aprendi e vivi até 4 dias atrás, eu jamais estaria aqui. Vocês bem sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, de outra gente, gentil. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum e imundo. Aqui, irmãos, nesse momento nós podemos dizer que Pedro, então, completamente entendeu a visão. Ele teve o transe, o êxtase, viu o lençol. Depois o anjo veio e disse, olha, você vai receber 2 pessoas, os acompanhem. E quando ele entra e vê que pessoas de outros povos, outras raças, outras gentes, os gentios, estão reunidos com o romano, o centurião Cornélio, em Cesareia, Pedro então entende. Agora ele está claro da visão dele. Ele compreendeu que a igreja,
acolhe a todos aqueles que vierem a crer no nosso Senhor Jesus Cristo. A todos aqueles que vierem confessar com a boca e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Cornélio era um homem bom, temente a Deus, né? Então, lembrando, ele não era um judeu de nascimento, não era um prosélito, porque ele não havia sido circuncidado, e nem mesmo havia, então, assumido, sem a circuncisão, ele não poderia assumir uma condição de prosélito, mas era alguém temente a Deus, que orava constantemente, dava esmolas, e agora estava, neste momento, sendo alcançado pelo Evangelho. Há poucos instantes nós vamos ver isso acontecer, não hoje, na próxima reunião, mas no decorrer do texto, isso está para acontecer. O que Pedro está colocando, então, para aquelas pessoas que os ouvem, é que ele não poderia estar ali, mas Deus havia mostrado. E aqui, irmão, uma das lições principais que nós devemos ter. Deus precisa estar nos mostrando sempre, constantemente, tudo a respeito da sua própria palavra. A palavra de Deus, que é viva, a palavra de Deus que é espírito e que é vida, e que o Espírito Santo foi nos enviado para nos ensinar e para nos revelar, nós devemos estar mantendo a nossa comunhão com o Senhor, para que o Senhor vá nos demonstrando a respeito de todas as coisas. Nós não teríamos condição, se o Espírito Santo não nos assistir, não ministrar o entendimento da sua palavra. É porque o Espírito Santo foi enviado para nos conduzir e nos guiar a toda a verdade, que nós vamos tendo a nossa mente clareada, o Espírito Santo, através da sua palavra, vai trazendo revelação e entendimento. E Pedro foi um homem alcançado por isso, viveu 3 anos e meio com o Senhor, viu os milagres que somente ele e alguns poucos viram sobre as águas, né? Então, assim, mas neste momento, quando ele teve que romper, ele estava questionando. E aí o Senhor veio pelo Espírito e disse, segue esses homens. E aí ele entende que ele deveria entrar na casa do gentil, do romano centurião Cornélio e estar diante daquelas pessoas. E a partir daquele momento, Pedro entendeu. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. Que Deus não considera nenhum homem comum, imundo, não significa que Deus já salvou a todos os homens. Não é isso que está sendo dito. É que não existe para Deus nenhum homem que não seja carente do Evangelho e que não existe nenhum homem que não esteja na condição de receber o Evangelho. Ou seja, nenhum homem pode ser considerado desprezível ou indigno de receber a pregação do Evangelho. Se ele vai se converter ou não, essa não é uma questão que compete a nós. É uma questão do Espírito Santo convencê-lo. E o Espírito convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus diz, do pecado por não crerem em mim. Então, todos os seres humanos, todos os homens, estão agora nessa condição de aptos para receberem a pregação do Evangelho, para estarem expostos à pregação do Evangelho, para ouvirem o Evangelho. Não somente os judeus, o povo anteriormente separado, escolhido, com alianças, promessas, que poderia ouvir então e receber o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas agora todos os povos da gente seriam aptos, estariam aptos, e de certa maneira, me entendam aqui, vou colocar em parênteses, dignos de receber a pregação do Evangelho. Os irmãos entenderam, digno no sentido de que não há mais qualquer obstáculo para que qualquer pessoa, assim, em qualquer lugar da terra, receba a pregação do Evangelho, ouça o Evangelho, seja alcançado por testemunhas do nosso Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Aí Pedro chega no versículo 29 e diz o seguinte: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Aí,
Nesse momento, Pedro, então, depois de falar, olha, estou aqui porque Deus me enviou, mas não sei exatamente o que deve acontecer ou o que eu devo fazer. O que, por que vocês me mandaram me chamar? E aí nós temos aqui, num segundo momento, né, a clareza que ainda faltava para Pedro. O que devo falar? Que eu deveria estar aqui, eu sei. Que é legítimo eu estar aqui, eu sei. Que eu estou autorizado, mas eu não sei o que falar ou o que fazer agora. Então, Cornélio, no versículo 30, diz assim: respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Versículo 32. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mande chamar-te. Perdão. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, só o versículo 30 e 31. Quando Cornélio, então, coloca: o anjo veio a mim e me disse, né, nesse momento que eu estava orando, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Aí nós nos questionamos: que oração foi ouvida? Qual foi a oração que Cornélio fez e que Deus estaria respondendo através de Pedro? Irmãos, o contexto e o que Pedro vai fazer e o que vai acontecer com a ação do Espírito Santo só nos permite concluir que mesmo Cornélio sendo um homem temente a Deus, ele buscava e orava para que Deus que ele pudesse ser agradável a Deus, que ele pudesse viver para satisfazer a Deus. Porque não seria de outra maneira possível o anjo dizer: Cornélio, a tua oração foi ouvida. As tuas esmolas lembradas. Aquilo que nós já dissemos, né? Na reunião que o irmão falou especificamente sobre as esmolas, aquilo que a Bíblia coloca, a importância de ter um coração liberado, um coração livre para ofertar, socorrer, acudir a todos indistintamente, fazer o bem a todos, né? Isso é algo que agrada a Deus, porque mantém ainda o homem com um estado de consciência que satisfaz ou que agrada aquilo que foi a intenção de Deus, né? Claro que Deus não criou o homem para que o homem fizesse somente esmolas. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que este homem pudesse manifestá-lo em sua natureza, em sua ação, que nós fôssemos como Cristo é. Este é o propósito da criação do homem, né? Então, aqui, as suas orações, ou melhor, a sua oração, uma oração talvez específica, com foco: salva-me, Senhor. Ou até mesmo no momento de dúvida: Senhor, e isso é comum, né? Eu já fiz essa oração. Senhor, se tu realmente existe, se mostra para mim, se revela, me salva. Acho que essa oração o Senhor ouve assim aos milhares todos os dias. E aqui nós temos este homem que foi então contemplado pela vinda do Evangelho. O Evangelho vai chegar até ele. O que isso nos dá como lição, irmãos? Nós devemos incentivar as pessoas que nós estamos pregando o Evangelho a elas orarem para que Deus as salve. Essa é uma atitude que a pessoa deve ter diante do Senhor. Nós devemos pregar o Evangelho. Há alguns que se propõem até mesmo a ajudar a pessoa na oração, né? Se você quiser repetir essa oração, mas a oração tem que partir da pessoa. Nós devemos incentivar as pessoas a orarem. Olha, você ouviu o Evangelho,
Você ouviu que Jesus foi à cruz para morrer pelos seus pecados, que Deus o ressuscitou, que ele foi feito Senhor, que ele é o Salvador de todo aquele que nele crê, que ele é o Senhor daqueles que se voltam a ele. Você ouviu isso. Agora ore. Peça para Jesus te salvar. Clame pela salvação. Quando Pedro se afogava, Pedro fez a oração mais simples retratada na Bíblia. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Nós devemos estimular as pessoas a orarem. Olha, você ouviu a pregação. Hoje, quando você estiver no seu momento sozinho, diga isso a Deus. Deus, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que o Senhor morreu pelos meus pecados, ressuscitou. Eu sei que o Senhor está ressuscitado, salva-me. É isso que nós aprendemos aqui. Que um homem que ora, buscando conhecer a Deus, ele é ouvido, né? E aí Pedro, então, perdão, irmãos, Cornélio traz mais uma informação, né? Que estes homens agora, que ele reuniu estes homens que estavam com ele, porque ele sabia, agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Parece que há uma correção no entendimento de Cornélio aqui, depois que Pedro corrigiu. Olha como isso é importante, irmãos. Porque agora ele diz assim: queremos somente ouvir aquilo que Deus te deu para falar. Não parece aquele homem que há poucos instantes estava prostrado num estado de exaltação a Pedro, descabido, desmedido, mas agora ele está ciente de que Deus vai usar o seu servo na medida do seu dom, na medida do seu ministério, para trazer a ele a sua salvação, o evangelho. Cornélio, então, está neste momento, né? E semana que vem nós seguiremos, se assim o Senhor nos permitir. E finalizar aqui, irmãos, com a importância do que nós temos dessa lição, ou deste trecho aqui como lição para nós. Queria que os irmãos tivessem bem claros disso, né? Cornélio está falando assim: queremos ouvir aquilo que Deus, prontos para ouvir tudo aquilo que foi ordenado da parte de Deus. 1 Coríntios 14, 29 diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Cornélio está falando: eu quero ouvir somente aquilo que é da parte de Deus. Nós hoje, quando ouvimos algum homem, alguma pessoa que se levanta ou que se coloca para falar da parte de Deus, ou por Deus, nós temos uma obrigação diante do Senhor de julgar palavra por palavra o que está sendo dito, conferir nas Escrituras se isso é assim mesmo, para então aceitá-la no coração. Porque esse irmão é uma bênção, esse irmão vem de fora, é um missionário, esse irmão é ungido, esse irmão fez milagre, é um profundo conhecedor da Bíblia, fala o grego, fala o hebraico, fala o aramaico, ele é fulano de tal, a família dele é assim, irmãos, tudo isso pode acontecer. E mesmo assim, este homem, no momento que ele está falando, ele pode ensinar algo errado. Sem intenção. Há os maus intencionados, há os falsos profetas, aos que buscam sua própria glória, aos que buscam a exaltação humana. Mas há o erro natural do ensino, por uma compreensão errada, uma interpretação errada, seguir o entendimento de outros irmãos, alguns mestres, e o que nós devemos fazer? 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, claro que isso aqui tem um contexto de reunião, né? Então, nós já vimos isso outras vezes, mas a parte que o apóstolo Paulo termina, inspirado pelo Espírito Santo, é o que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E os outros julguem. Atos 10, 17, do 10 a 12, eu não vou ler por causa do tempo, os irmãos já sabem deste versículo, né? Lembram que ali tem um grupo de irmãos que está sendo evangelizado, ali na Bereia, e ali, Lucas, né, quando nós formos ver isso, né, nós detalharemos isso,
Lucas fala que esses irmãos eles eram mais nobres, porque eles receberam a palavra com altivez e examinavam as escrituras todos os dias, examinavam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ouvir um homem, ouvir uma pessoa e receber aquilo como sendo a própria palavra de Deus é um grave engano, irmãos. Nós jamais devemos fazer. Isso aqui é a palavra de Deus, sem erro, inerrante, perfeita, encerrada, acabada. O que está acontecendo, o que o homem pode fazer, o que acontece agora, é uma exposição das Escrituras por um homem que pode estar sendo usado por Deus, porque foi conferido e recebeu dom para isso, mas isso não diz que a palavra que ele diz é a palavra de Deus. Quem ouve deve julgar, discernir e reter o que for bom. Independente se for seu pai, a sua mãe, seu irmão, a sua esposa, o irmão mais querido, amado que você conhece, nós devemos fazer isso. Ser como os de Bereia. E termino aqui, irmãos. Só para a gente finalizar. Mais 1 minuto e meio. Nós estamos vendo e lidando com o propósito de Deus. O propósito de Deus, no sentido da igreja, do seu reino, é abençoar todas as famílias por meio do Evangelho, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, por meio da pregação da igreja. Não são os anjos que pregam, nós já falamos isso nas outras reuniões. A palavra, a pregação do Evangelho está na igreja, porque ela está habitada, revestida do Espírito Santo. E o Espírito Santo anunciaria, proclamaria, glorificaria o Senhor. Por isso, o propósito de Deus em salvar as famílias, em abençoar as famílias, de bem dizer, está sendo cumprido e nós estamos vivendo isso na casa de Cornélio. Os gentios estão às vias de serem abençoados e terem suas famílias abençoadas. O propósito de Deus não pode ser parado. O propósito de Deus não pode ser impedido. E nós estamos vivendo hoje. Nós estamos continuamente levando o evangelho aos gentios, aos samaritanos, aos judeus, e eles continuam se convertendo, sendo introduzidos na igreja, se tornando membros do corpo de Cristo, com qual propósito? Irmãos, é aqui que eu queria finalizar e pedir que o Espírito Santo nos dê um entendimento a respeito disso. O perdão dos pecados é o ato que Cristo tinha que realizar para que a separação existente entre o homem e Deus, fosse retirada, né? Então, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Cristo na cruz recebe os nossos pecados, é retirado. Agora o homem tem acesso a Deus? Não, não tem, porque não há um caminho. Quem é o caminho? Cristo. Cristo então se torna o caminho. Quando Cristo se torna o caminho, ele nos concede o entendimento da verdade. A verdade é o propósito de Deus revelado em Cristo de produzir, de difundir a vida que estava na árvore da vida, que deveria alimentar todo o homem, para que o homem alimentado dessa árvore da vida manifestasse o próprio Deus. A igreja, ela é coparticipante da natureza, porque o desejo de Deus é que nós estejamos agindo segundo Cristo. Nos tornemos semelhantes a Ele. Alcancemos a sua imagem. Então, a remissão dos pecados não satisfaz plenamente a Deus. O que satisfaz plenamente a Deus é quando nós estamos conformados à imagem de Cristo. Ou seja, Deus olha para a sua igreja e ela está agindo como Cristo. Cristo está conduzindo a sua igreja como cabeça. Por isso que Cristo em vós
é a esperança do quê? Da glória. O desejo para Cornélio, a sua família, os seus parentes, não somente a remissão dos pecados, mas que agora o Espírito Santo, habitando neles, eles sejam glorificados, conformados à imagem de Cristo. Se Deus assim nos permitir, irmãos, seguiremos na semana que vem, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos faça enxergar a dimensão desta obra de reconciliar o homem com Deus, para que Cristo possa ser tudo e em todos, claro, que dentro da esfera da igreja, né? Louvado seja o Senhor. Que Deus nos